Bom, então agora que você já aprendeu a fazer todos esses produtos, escaldapés, chás, banho de ervas, agora que você já tem toda essa grande base da fitoenergia, não poderíamos finalizar esse módulo sem falar dos incensos naturais. Então eu trouxe essa aula aqui para você como um bônus para a gente aprender a fazer esses incensos. Eu quero deixar claro que o incenso é uma prática muito gostosa, é muito terapêutico e é uma super forma de utilizar a energia das plantas. Inclusive, foi um dos primeiros produtos que a gente fez na Planta Amor para venda. E era só falar dos incensos que a gente vendia, porque todo mundo gosta. É algo muito gostosinho, assim, né? E que carrega um poder terapêutico gigantesco. E quando a gente começa a fazer, a gente se apaixona, tanto no processo de produzir, quanto também acendendo esse incenso, que é bem legal. Então eu vou apresentar hoje aqui para você a forma como eu produzo. Não quer dizer que seja a forma mais correta ou a única forma correta, pelo contrário. Existem muitas outras formas de se produzir os incensos, fica bem a seu critério. Eu vou tentar trazer um pouquinho de cada assunto aqui, tentar explicar o porquê das coisas, né? Por que a gente faz dessas formas, mas pode ser que você faça de um outro jeito, pode ser que você aprenda com outra pessoa do outro jeito. Sempre lembrem que eu tento trazer o conteúdo focando mais na preservação da planta, na preservação do aroma e também, né, na combinação aí das plantas em questão de energia, que é o nosso foco nesse módulo. Então, tudo aquilo que nós já conversamos com relação à combinação, a tratamentos, a focar na questão yin e yang, nos chakras, todo aquele conteúdo vocês podem usar para escolher as plantas para o seu incenso. Então, você pode fazer um incenso para equilíbrio de chakra, você pode fazer um incenso para te ajudar na questão yin, na questão yang, na questão de limpeza de casa, na questão da proteção, enfim, para purificar o ambiente, para harmonizar o ambiente, você pode seguir várias ideias, várias linhas e tá tudo certo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é escolher as nossas plantas. Inclusive, você recebeu um e-book, uma apostila com esse passo a passo, com algumas ideias bem legais, com algumas sugestões de combinação de plantas também para o incenso. Se você não baixou, volta lá e baixa esse e-book que vai te ajudar bastante. Então, o primeiro passo é escolher as plantas. Escolheu as plantas, você vai primeiro colher elas e esperar algumas horas. Se você puder colher de manhã e fazer o incenso à noite, ótimo. Se você puder colher na noite anterior e aí faz de manhã também. Por que isso? Até se você olhar para as plantas que eu trouxe aqui, eu trouxe alguns galinhos de eucalipto e de hortelã. E aí você olha para esse galinho de hortelã e de eucalipto e diz, nossa senhora, pobre coitado, né? Pobre coitadinho, já tá aqui todo murchinho. Mas isso aqui é extremamente necessário para você fazer um incenso bom e que daqui a pouco vai pegar fogo. Não sei se você já fez o teste de pegar um incenso e tentar queimar, tentar colocar fogo e ele nunca pega fogo, nunca consegue fazer funcionar certo. Isso também acontece pela forma como ele está organizado, pela forma como ele está amarrado. Então, quando eu trago uma planta já murchinha, como essa hortelã que foi colhida hoje de manhã, ou um eucalipto que já está mais murchinho também, eu vou conseguir unir mais plantas. Então, eu coloco mais plantas juntinhas e eu consigo fazer um incenso mais rico em folhas. Porque se ela tá bem gordinha, se ela tá bem cheinha, vai ocupar mais espaço, né? Vai dar um volume maior. E aí, daqui a pouco, o incenso ele murcha e aquela linha que estava passada por ele começa a sobrar. E isso não é legal para o nosso incenso. Então, primeira lição dessa aula aqui é que você precisa esperar algumas horas, espera dar uma murchadinha, não espera ficar seco. A gente não utiliza plantas desidratadas, nem plantas já secas, porque a gente vai passar uma linha. E se essa planta já tiver crocantinha, já estiver se quebrando, ela vai esfarelar toda e aí o incenso não vai dar certo também, tá? Então hoje eu vou fazer esse incenso com hortelã e com eucalipto. O que é interessante a gente lembrar na escolha das plantas? Existem algumas plantas que vão queimar mais facilmente e outras que não vão queimar.
o que você precisa levar em consideração? Se essa planta é muito seca, tipo o eucalipto, que a folhinha é bem sequinha, não é nem um pouco gordinha, vai ter mais dificuldade de queimar. Vai queimar mais com ali sofrendo um pouquinho. Você precisa colocar mais fogo na hora de acender esse incenso. Já se eu faço, por exemplo, um incenso apenas de hortelã, ele vai queimar com mais facilidade. Mas ainda assim existem algumas plantas coringas para a gente fazer um incenso que vai pegar fogo de verdade, que são as plantas ricas em resina. Então, se você coloca, por exemplo, uma sálvia ou uma mirra, aquela mirra de folha, se você coloca essas plantas que têm resina na composição, até mesmo o alecrim tem essa resina, ela fica como se fosse uma colinha na mão quando a gente vai apertando. Essa resina faz com que essa planta ela queime com mais facilidade. Então, até hoje tem gente que faz todos os incensos e coloca no meio de todos eles um galinho de sálvia. Mesmo que a sálvia não seja o objetivo daquele incenso, mas a sálvia vai ajudar ele a queimar com mais facilidade, certo? Então, esse é um ponto. Quando a gente vai utilizar apenas plantas sequinhas, ou até mesmo se eu faço um incenso apenas de alecrim, o que eu tenho no alecrim? Uma estrutura, né, um cabinho muito lenhoso, ele é muito duro e ele tem pouca folha. Isso também é um fator que vai diminuir a combustão do meu incenso. Eu preciso ter mais folha do que galho. No caso do alecrim, ele tem o caulezinho, o galinho muito grosso. Quando as folhas desidratam, o incenso ele fica praticamente apenas de galho. É a mesma coisa se eu faço um incenso só com esse galho aqui de eucalipto. Eu tenho muito galho e as folhas estão muito espaçadas uma das outras. Então, se eu botar fogo aqui, por exemplo, não vai queimar tão fácil. Agora, se eu botar fogo aqui na folhinha, aí sim vai queimar com mais facilidade. Então, essa combinação de plantas é muito de teste, é muito de experimentação, mas cuide para você misturar algumas plantas que te ajudem nessa combustão, fazer pegar fogo mais fácil. Por isso que eu trouxe, então, uma planta cheinha, uma planta gordinha e uma planta mais seca. Essas combinações funcionam muito bem. Claro que também você não vai sair misturando coisas enlouquecidamente, tem que fazer sentido, né? Precisa ser uma combinação que tenha o efeito que você deseja com esse incenso, mesmo que seja apenas de limpeza. Outro detalhe muito importante, agora que nós já escolhemos a combinação de plantas, nós já vimos que essas plantas elas vão dar certo juntas, elas vão queimar direitinho. Um outro detalhe que eu preciso levar em consideração é a linha que eu vou utilizar. Eu gosto muito de utilizar essas linhas aqui, eu trouxe até esse rolinho que está quase finalizando. Eu gosto muito dessa linha que é de algodão, porque o algodão ele vai queimar com muita facilidade e é um algodão cru. Então aqui não vai ter o problema de, por exemplo, ter uma tinta e aí quando for queimar o incenso, toda feliz, toda natureba, lago de vibes, tá queimando tinta, eu tô respirando aquela tinta, né? Eu não gosto muito das linhas coloridas justamente por isso. E até mesmo aquelas linhas que são enceradas, que tem, sabe, aquele brilho ou que tem alguma composição de plástico. Eu gosto das linhas que são 100% algodão para isso, porque aí ajudam a queimar. A linha, ela permanece no incenso quando você vai colocar fogo, então ela também é um fator de manter aquele fogo por mais tempo. A gente já vai falar sobre a queima dele, mas ela é um fator muito importante. E por que eu gosto dessa linha também? Pela espessura dela. Tem algumas linhas, por exemplo, uma linha de costura, que ela é bem fininha, bem branquinha, bem fininha. Se você fizer um incenso com ela, quando você passa essa linha na folha, ela quebra, ela corta a folha. Isso pode ser ruim, porque daqui a pouco o teu incenso ele começa a abrir e aí ele começa a quebrar. E também tem o fator de que logo depois que a gente faz o nosso incenso, ele secou. Eu gosto muito de apertar, tirar a linha e passar a linha novamente para deixar ele bem fechadinho.
E se você está usando uma linha muito fina, vai ser mais ruim de fazer isso. Você vai ter que quase que tirar ela ali do meio das plantinhas, porque ela vai praticamente se cortando e entrando na planta. Então eu já não gosto muito, porque dá muito trabalho na hora de refazer. Tem gente que não refaz, tem gente que faz o bastão e entrega para o cliente assim. E aí o cliente deixa na casa dele ali por alguns dias, secando e depois utiliza. Como eu falei, é muito de gosto, eu gosto de entregar sequinho, ou até mesmo quando a gente faz, né? Em casa, ele secou, ele vai encolher. Aí eu gosto de refazer, apertar ele bem bonitinho, ok? Então, a linha também é um fator muito, muito, muito importante para deixar o teu incenso bonitinho, né? E sem aí nenhuma tinta, nenhuma química que vá fazer mal para a gente. Qual que é o próximo passo? Já que eu decidi a minha linha, já que eu escolhi as minhas plantas, já decidi tudo bonitinho, tudo certinho. Eu vou alinhar elas para o seguinte, não acontecer de alinhar tudo aqui e aí aqui embaixo fica uma bem compridona, sabe? Como se eu fosse colocar tipo isso aqui, ó. Alinhei aqui, sobrou um monte aqui. Isso não pode acontecer. Então, o que, que você vai fazer? Nesse caso, eu pego o meu eucalipto e coloco ele mais aqui, junto com as hortelãs, e aí eu vou desprezar o que sobrou aqui. Então, esse galho aqui, eu tiro. Olha só, porque eu quero que tenha mais folha aqui, né, até nas pontas do meu incenso, para que o seu incenso também não fique muito comprido e na ponta fique apenas um galho, sabe? Fica aquela ponta sobrando. Isso também não é legal. A grossura dele fica muito a critério de cada um. Tem gente que gosta de fazer bem fininho, parecendo aquela varetinha de incenso. Tem gente que faz ele bem grosso. Eu gosto de ficar aqui no meio termo, porque o que a gente tem que levar em consideração nesse caso aqui? Vou fazendo ao mesmo tempo, só para eu ir mostrando para vocês. Eu tenho que levar em consideração que se eu estou unindo vários galhos dessa planta e daqui a pouco eu vou amarrar elas aqui, vai ser difícil secar aqui no meio. Então, se ele está muito grosso, o centro é muito fácil de mofar, de criar fungo. Até mesmo quando eu tenho poucos galinhos, tipo esse aqui, ó. Se eu não secar ele direitinho, existe um grande risco de criar mofo aqui, especialmente onde está a linha. Isso é muito fácil de acontecer. Então, por isso que eu não faço incensos muito grossos, porque o centro é bem difícil de secar. Então, aqui, vamos trabalhar com esses. Qual que é um outro ponto muito importante? Aqui onde eu vou amarrar, eu tirei as folhas. Vocês viram que eu tirei todas elas? Por quê? Novamente, porque aqui eu vou passar a minha linha e eu não quero que fique nenhuma folha ali mofando, estragando, nem nada disso. Ó, tirei aqui também. Aí eu vou fazer um nó. Esse nó eu nunca faço muito preso, nunca faço ele bem apertadinho, porque eu depois vou abrir, né? Eu vou refazer todo esse rolinho. Então, só faço um nó aqui para que eu consiga abrir ele mais tarde. Pronto. Eu gosto sempre de deixar uma linha sobrando. Então, aqui vem o fio. Eu gosto de deixar essa linha sobrando para que depois eu consiga amarrar e colocar num varalzinho. Bem um varalzinho de bruxa, né? Coisa mais linda. Então, eu vou deixar esse aqui para fora. E aqui não tem segredo. A gente vai enrolando. Eu gosto sempre de fazer mais ou menos nesse lado, nessa direção, porque aí eu vou apertando aqui com a mão e eu vou passando, deixa eu tentar mostrar, e eu vou passando a linha. Então as folhas elas vão enrolando, elas vão contornando, ó. Tem gente aqui que gosta de fazer um nozinho e aí corta, faz outro nozinho, corta. Como eu gosto de abrir, me daria muito trabalho fazer dessa forma. Então eu sigo a mesma linha até o final. Dá para também fazer os rolinhos, passar a linha bem mais juntinha. Quanto mais juntinho, mais apertadinho ele vai ficar. Dá para fazer assim também, ó, bem mais juntinho. Fica a critério de cada um.
O que eu tenho que lembrar desse meu incenso? Se eu deixar ele muito solto, não vai pegar fogo. Ele vai morrer fogo com muita facilidade. Se eu deixar muito apertado, que não passa nem um arzinho no meio dessas plantas, não vai pegar fogo também. Eu preciso sempre fazer um meio termo, porque o que faz a combustão acontecer é o oxigênio, né? E se esse oxigênio não consegue passar no meio dessas plantas, não vai pegar fogo. Assim como se tiver muito oxigênio e aí uma planta aqui, outra planta lá, também não vai funcionar direitinho. Olha só, ele vai ficando dessa forma. E aí, claro que eu coloquei poucas plantas, dá para a gente fazer ele bem maior, até mesmo se você quer colocar outros elementos no incenso. Vamos supor que você não vai refazer ele depois, você quer vender ele assim. O que dá para a gente colocar? Algumas pétalas de rosa, então você pode colocar uma pétala de rosa aqui e passar a linha. Calêndula, você pode colocar outras plantas também, vai acrescentando e vai passando a linha. Muita gente faz isso com canela, com anis estrelado, com cravo da Índia. O que você precisa lembrar é que essas plantas que são mais duras, que são mais lenhosas, até mesmo um pedaço de cedro, por exemplo, elas não vão queimar com muita facilidade. Então, essa canela, por exemplo, essa casca de canela, não vai pegar fogo muito fácil. Então, ela pode estar ali, ela pode ajudar a aromatizar, ela pode ficar bonita, ter uma intenção boa, mas na hora de acender, talvez a pessoa precise tirar ela, ou enfim, ela não vai simplesmente queimar e pronto, tá? Dá pra gente pensar nisso. Então, aqui, eu gosto sempre de colocar essas outras plantinhas bonitinhas, mais pequenininhas, depois que eu desenrolo ele. Então agora eu enrolei, deixo secar. Quando ele tá seco, eu tiro essa linha toda, aperto ele um pouquinho mais e enrolo de novo. E aí nessa segunda etapa, aí sim eu coloco as pétalas, eu acho que fica bem bonitinho, mas novamente, é só uma ideia, fica bem a seu critério. Outro detalhe que eu gosto muito, deixar umas folhinhas assim, eu acho que fica muito mais charmosinho quando ele tem um topinho. Aqui também tem gente que gosta de colocar um botão de rosa. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Você pode fazer isso. Ou alguma outra flor, uma sempre viva, talvez aqui, assim, eu acho que fica bonitinho. Olha, ele fica com uma coroinha. E aí eu não coloco o nó aqui. Porque se eu colocar o nó aqui, ele vai ter um nó embaixo e um nó em cima. Vai ficar com uma aparência mais feia. Eu gosto sempre de, cheguei lá em cima, aí eu começo a descer novamente, mais rapidinho, assim. E aí aqui eu só corto e faço o meu nozinho. Esse incenso é interessante que ele seque em até aí uma semana, 15 dias, dependendo da região que você mora. Você pode colocar ele no sol, desde que não seja um sol muito quente que vá queimar essas plantas, que vai deixar elas muito branquinhas, sabe? Quando perde a cor. Mas dá para colocar no sol também. O cuidado que a gente tem que ter na hora de secar esse incenso é de, se ele ficar deitado em alguma superfície, virar ele de vez em quando. Porque pode ser que ele achate, mas também pode ser que ele crie fungo embaixo, que ele mofe na parte de baixo, porque ele está bem úmido aqui, né? Então, por isso que eu gosto de fazer o que eu falei antes, deixar ele num varalzinho assim. Várias alunas fazem varalzinho de incenso em casa. Eu acho a coisa mais lindinha. E aí, quando ele vai estar pronto? Quando que eu sei que o meu incenso está ok? Quando eu pego nele e eu sinto que ele está quebradiço, ele está sequinho. Aí, beleza, significa que ele tá bom. Às vezes também um incenso que já estava bom, que já estava sendo utilizado, você vai usar talvez num tempo mais úmido, com chuva, ele já umedece, porque a planta ela tá praticamente exposta aqui, né? É diferente de guardar num saquinho plástico, é diferente de, enfim, armazenar da forma correta, ela tá aberta. Então é também fácil dela absorver essa umidade, certo? Então aqui a gente coloca para secar. Quando tiver crocantinho, significa que tá ok para você acender. Se você colocar fogo assim, ele simplesmente não vai acender.
E na hora que você for utilizar ele, o que é legal? Nunca acender ele de pé. Por quê? Porque o fogo não vai descer. O fogo sempre sobe. Então, se você acender aqui, é diferente dos incensos de palito, que você coloca fogo na ponta, eles ficam geralmente nos incensários, né? Num ângulo assim. Se você coloca fogo neles, eles têm carvão, eles têm toda uma química já própria para que esse fogo consiga descer. Aqui não, o fogo não vai descer. Então é legal sempre acender ele dessa forma, ele deitadinho, para que daí o fogo consiga ir passando nele. Ele nunca vai queimar mais, assim, nunca não, né? Já aconteceu de deixar o incenso ali ele queimar inteiro. Mas isso é bem mais difícil. Geralmente ele vai queimar em torno de aí 3 a 5 centímetros e aí ele para. É assim mesmo, tá? Um incenso ele vai dar para acender aí umas 4 vezes no mínimo. Então isso também é legal, caso você coloque incenso para vender, para falar para as pessoas, né? Não é utilização única. E aí você coloca fogo aqui, se você tiver um maçarico, alguma coisa assim, ou até mesmo no fogão, um isqueiro ou qualquer coisa. E aí o que é legal? Você ir passando ele, você fazer esse balanço para que tenha oxigênio para essa combustão acontecer. Quanto mais ele vai queimando, mais ele vai liberando o aroma. E a gente sabe que a questão da fumaça é uma coisa muito poderosa, né? É algo muito de purificação. A fumaça sempre esteve associada com a purificação dos ambientes, das pessoas, enfim. Então você vai passando ele, ele vai queimando. E aí você pode passar pela casa, você pode passar em você mesma. E para deixar ele apagar, se você quiser, é só simplesmente fazer assim com ele, né? Para ele apagar o fogo, deixa ele deitadinho. Pronto. É assim mesmo. O que é diferente do incenso tradicional de varetinha é que você não pode deixar ele ali de pezinho ou enfim, né, aqui nesse ângulo meio deitadinho e achar que ele vai ficar pegando fogo e vai queimar inteiro, porque ele não vai. Nesse caso aqui, a gente já viu que a linha é muito importante porque a linha vai ajudar a manter esse fogo para queimar um pouco mais. Já aconteceu uma vez de deixar o incenso em cima de um pratinho e ele ir queimando todo, mas é mais difícil isso acontecer. Bom, vocês viram que é uma prática muito simples, é muito gostosa, é legal colher várias plantas e aí passar uma tarde fazendo incenso. Eu e o Ju fazíamos muito isso, é bem terapêutico, é bem gostoso. Mas não é uma prática complicada, não tem nada muito difícil, apenas são detalhes que eu falei para vocês, né, dessa escolha de plantas. Então, às vezes vinha alunas me dizendo, prof, meu incenso de alecrim, ele simplesmente não queima, não tem jeito, porque é muito lenhoso, então se você coloca uma outra planta ali no meio, ele já queima melhor. Então existem esses detalhes, até mesmo na secagem, que podem fazer diferença. E claro que vale também o alinhamento desse incenso, né? Eu não vou entregar para o meu cliente, se eu estou fazendo para venda, com linha pendurada, não vou entregar desse jeito, com um galho para cá, um galho para lá. Eu posso alinhar ele, né? Fazer ele com a bordinha mais certinha, mais bonitinha. Então eu posso também ter esses cuidados que ficam muito mais bonitos, né? Mas aí vale a criatividade de cada uma, vale as experimentações. Quem nunca utilizou incenso natural, experimenta, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem plantas que você vai ver que fica com cheiro de mato queimado. Tem planta que fica com cheiro maravilhoso, fica super gostosinho. Então vai experimentando e vai se aventurando aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha super rapidinha sobre os incensos. E se você já fez ou se você vai fazer, comenta aqui embaixo para mim que eu quero muito saber. Eu vejo você então nas nossas próximas aulas. Até!